Mas eu comecei a me interessar porque eu via eles emitindo, porque antigamente emitia o bilhete à mão, né? Tinha nada de hoje como e-ticket que você tem, super fácil de emitir. Vocês emitiam passagem aérea Na a mão, caneta? a caneta. A Caneta. caneta? É um cheque em branco que você tinha o seu poder, né? Para emitir para onde você fosse, onde quer que você fosse. Que loucura, Por que cara! que mudou isso? Um dos motivos de ter essa transição. Salve, salve, fazedoras e fazedores! Sou o Giba, tá no ar o podcast Fazedores. Hoje a gente vai receber duas figuras aqui que eu conheço há mais de 20 anos, como amigos, também como parceiros de negócio. Atendem a empresa que eu tenho atualmente, a 4, mas me atendiam em outra empresa também. Os dois trabalham aí na área de turismo, de lazer, de viagens corporativas. A gente vai contar um pouquinho para vocês sobre essas duas figuras. Antes da gente começar, você já vai reclamar que os meus conteúdos não chegam para você. Não chega por você, não clica para se inscrever. Então se inscreve aí no YouTube, clica lá. Toda segunda-feira, às 7 horas, o conteúdo vai chegar para você. E também tem o conteúdo no Spotify, no Instagram, no Deezer, Apple Music, Amazon Music. Todos os lugares estamos presentes. Clica lá que a gente chega para você. Vou aqui fazer uma pequena introdução dessas duas figuras, Renatão e Fábio. Vamos começar pelo Renato Doria. Renatão, filho de pais baianos, 47 anos, casado, pai de duas filhas lindas, Renale com 17, Alícia com 10. Tem formação em gestão de turismo pela Universidade Carlos Drummond de Andrade e começou sua formação em turismo em 91 na antiga Friso Turismo. Foi praticante de esporte, joga basquete desde os 14 anos e durante um certo tempo da sua vida se dedicou ao futebol americano. Porra, não sabia dessa. Atualmente continua praticando basquete e agrega com pedaladas pela nossa grande metrópole. Hoje é focado em viagens corporativas e eventos na agência. Em breve a gente vai colocar o Instagram para vocês seguirem, Renato_Doria76. Bem-vindo, Renatão. Agora vamos pro Fabião, o homem da trinca. Porque o cara mesmo. Que tem trigêmeos, gente, o cara é praticamente um Highlander. Casado há 23 anos. Pai de trigêmeos, 3 rapazes agora com 18 anos, já na facul. Fábio é formado em engenharia mecânica, fez seu primeiro estágio em empresa de software, quando nunca havia ligado um computador e o Windows seria a coisa do futuro. Participou de programas de trainee aqui, entregou a idade, né? Em banco, quando após a pós-graduação em marketing, que entortou sua cabeça, empreendeu em viagens e turismo. Sabia que sua vontade era atender bem ao cliente e fazer do seu jeito. A agência Atmosfera, que é a sua empresa, completou 28 anos de existência. Bora lá! Bem-vindos, meus queridos. Fabião, Renatão, vamos conversar aqui hoje. O podcast aqui, o tema principal é empreendedorismo. Enfim, tem um monte de perguntas que eu quero fazer para vocês sobre os últimos anos, né? Mas a gente também vai falar um pouquinho de família, Acho que a questão dos trigêmeos, as pessoas têm muita curiosidade, né? Como é que é mamadeira para 3, como é que é trocar 3, quem que dorme, né? Enfim, eu acho que tem tema muito importante para a gente falar. E antes de começar, aqui é orgânico, a gente vai falar na ordem que a gente quiser, na velocidade que a gente quiser. Mas antes de começar, quero aqui já publicamente agradecer vocês dois. A gente trabalha junto há muito tempo. Vocês já me salvaram de zilhões de situações complicadas que eu tive na vida, tanto do trabalho quanto pessoal. Nunca, em momento nenhum, eu cogitei trabalhar com uma outra empresa que não fosse Atmosfera. Sempre me senti super bem atendido, super próximos. E é importante a gente falar isso porque a gente está vivendo uma era que você dá um clique e você tem um preço de uma coisa, né? Então as pessoas olham tudo pelo preço, né? Quanto que é, onde que é mais barato. E quando a gente fala do serviço que vocês prestam, o suporte é a coisa que tem mais valor e as pessoas não enxergam isso, né? Então, queria aqui agradecer já de largada vocês dois e acho que a gente começa aí contando como que surgiu essa parada, né? Que você falou que entortou a cabeça e estava na engenharia. Como é que foi parar no segmento de viagem, do turismo, Fábio? Como é que é isso? Pô, Giba, é um prazer primeiro estar aqui com você, né? Tendo esse bate-papo, né? A gente não tem a preparação para vir aqui, mas tem a vontade e sempre de encontrar um cliente muito amigo, né?
Então, acho que esse aí é o número 1. O empreendedorismo é uma coisa que você não exercita numa única vez, você está sempre exercitando ele. E vamos começar aí contando uma história, né? O Renato vai ser aqui nesse momento de apresentação também o coadjuvante junto, né, Renato? E vai fazer a versão dele. Tipo, tá indo pra fogueira bem junto, Exato. E, bom, eu comecei também a engenharia, né? O engenheiro tem várias, né? O engenheiro faz suco, né? Vira suco. Sim. E o engenheiro faz muita coisa. E, na verdade, a minha busca, sempre fui uma pessoa mais de um lado comercial mesmo, na época de faculdade, de engenharia. Sempre gostei disso, de atender bem um cliente, né? Tem uma história que o Renato vai se encaixar nela também, que a minha família tinha uma das agências, né? Que era uma das primeiras de São Paulo. Agência de viagens. Isso, chamava-se Friso Turismo. Tá. Originária da onde, né? Naquela época de imigrantes, né? Ou seja, italianos, os europeus que estavam aqui no Brasil, tinha uma casa bancária onde esses imigrantes faziam o câmbio das moedas e até patrocinavam a vinda, né, dos seus conterrâneos, parentes da Europa para cá. E daí começou a atender isso. Viagem no começo que era navio só, né? Bom, eu não fiz parte disso, que eu não sou tão velho assim como você falou, entregando a idade, mas não é tanto assim. Isso já faz mais de 80 anos, né? Então é muito mais velho do que nós. Mas o que aconteceu aí? Eu tive essa pós-graduação que entortou a cabeça no marketing, né? Lembro que eu trabalhava numa empresa, era uma empresa muito grande da parte de tecelagem, e esses diretores falavam, não, vai fazer uma pós na Getúlio Vargas. Eu falei, Getúlio Vargas não é o que eu quis, não sei. Eu peguei e mudei o caminho e fui para a SPM. Daí eu fiz essa pós-graduação a contragosto até dos meus chefes, né? Na SPM em marketing, e entortou um pouco a cabeça. Falei, eu vou empreender, né? Eu estava acabando trabalhando no programa de bancos, né? De trainees, aqueles treinamentos que é muito válido, mas não me identifiquei e após falei, eu vou empreender. E como você gostava de viajar também, né? Pô, quem não gosta, né, Renato? Isso, tive oportunidades, talvez hoje em dia está muito mais, nós temos muito mais oportunidades, nós que eu falo é todas as pessoas, né? Tem muito mais oportunidade do que antigamente em fazer uma viagem. Poupando o dinheirinho, consegue concretizar, independente de qual é o seu capital que você está poupando para isso. Mas daí tinha a agência da família, eu queria perpetuar ela com um sobrenome da família, mas não deu certo porque tinham vários sócios, várias pessoas da família também participantes, e eu tive um consultor que foi uma pessoa muito antiga do turismo, né? O Gazzanis, que foi presidente da BAV. Ele falou, você quer saber? Monte a sua, faça os seus clientes, comece tudo e o movimento futuro vai ser seu, você não vai precisar dividir com mais 15 pessoas. Claro. E foi aí que eu realmente resolvi empreender, buscando um nome Atmosfera. Que ano isso, Fabio? Isso foi 1995 começou, 98 ela se concretizou, né? E na gente buscando pessoas, eu falo, a minha agência, hoje em dia a gente rotula muito, né? De você ter uma empresa grande que tenha que ter pessoas de cor, pessoas de diversidades, né? Aposentados. E eu posso te falar que a Atmosfera, nessa data, ela teve, né, Renatão, lembra? Sim. Falo Renatão aqui porque já estamos, né, mais do que próximo. Ela teve o senhor Alberto, que foi um primeiro funcionário meu, que já era aposentado da antiga Friso. Alberto Stefano Júnior. Pessoa de super conhecido no mercado do turismo, viagens. Né, os diretores de companhia aérea, os presidentes de companhia aéreas eram boys quando visitavam a Friso Promotores, né? E também eu vi, ele estava já aposentado, e eu vi o Renatão lá, né? Renato já era office boy, né? Era office boy. Renato era office boy na Friso. Office boy do senhor Alberto, da dona Lourdes e do Dr. Feliciano. Olha aí, que legal, cara. E a gente falou, poxa, vamos começar, Renato, essa história juntos, né? Você não quer ter uma experiência diferente, né? E a gente começou, o Renatão veio para a Atmosfera, né? Naquele momento,
Eu tinha uma sócia, minha irmã, também na Atmosfera, e começamos aí a atividade de, né, emitir bilhetes à mão, fazer cálculos, o Renato aprendendo também as coisas, máquinas de datilografar para escrever alguma coisa para O clientes. computador foi meu primeiro contato, nossa, foi uma maravilha. Eu ia perguntar isso, que idade você tinha nessa época, Renatão? Olha, eu comecei em 91, eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu era um jovem que eu não tinha emprego na época e sabe aquele jovem que não queria nada com nada, Sim. né? Estava acabando os estudos. Aí um amigo do meu irmão na rua falou, você quer trabalhar de office boy? Na época, eu falei, quero, vamos lá. E foi lá, me apresentou, porque na época o câmbio, as casas de câmbio eram muito fortes, né? E ele trabalhava com esses casas de câmbios, levando moeda de um lugar para o outro, porque tinha muita compra e venda, com né? um malote indo para um lado para o outro. Exatamente, é. E esse meu amigo, ele tinha contato com o doutor Feliciano, porque vira e mexe ele ia lá, pegava os dólares, né, que eram, às vezes era uma quantia grande, colocava no corpo e saía de um lugar para o outro. Tinha muito disso. Que né? louco, cara. É verdade, é. Então, o início dos anos... Final dos anos 80, início Começo dos de 90. Exato, tinha muito isso. E eu, quando entrei de office boy, também fiz uns bicos aí carregando dólar na cintura, né? Eu cheguei a levar uns 50 mil dólares já uma vez. 50 mil dólares na cintura. No busão, com Walkman e Discman, cara. Que louco, É verdade, Renato. Não, é verdade, cara. Ô, Giba, Cara, nós que somos um pouquinho mais velhos, né? A gente vê assim, a questão a gente não é o fato aqui do empreendedorismo, mas assim, a questão da segurança, ela é a insegurança, né, da população no geral, ela é coisa recente, né? Sim. Não é uma coisa de muita idade. Né? Nós estamos no centro há bastante tempo, que tem história de pessoas, o nosso zelador do prédio onde trabalhamos, ele completou agora 80 anos. Ele tem histórias lá que se você um dia trouxer ele aqui, ele vai ser um mar de informações aí, de coisas antigas que as pessoas culturalmente não conhecem, né? Não sabem que o nosso país, a nossa cidade de São Paulo, já foi uma coisa até mais segura, né? Sim, não, e essa história, Fábio, que o Renato estava contando, se a gente trouxer para o câmbio de hoje, né? Seria como o cara pegar um ônibus com 250 mil reais no corpo. Exato. Tipo, que é hoje, numa era que a gente está vendo, que a pessoa vai sair com o celular e vai falar, levo ou não levo, né? Será que eu vou com o celular ou não, né? É verdade. Que loucura. E como era um office boy, usava roupa larga, então não tinha problema nenhum com isso, né? Então, saía da agência, ia para casa do cliente e vice-versa, nunca tive problema. Né? E nisso começou minhas atividades no turismo e logo, eu lembro isso, em 1991, o Sr. Alberto, ele conseguiu uma vaga para mim, fazer um curso na VASP, lá em Congonhas. Na VASP. Na VASP, cara. Viação Aérea São Paulo. Exatamente. Foi uma semana assim, cara, foi muito sensacional. Acho que aquela primeira semana que abriu meus olhos, falei, Renato, você está no lugar certo. Né? E até aí, porque assim, a minha história é parecida com a sua, também tinha 15 anos quando eu virei office boy. Você estava perdido na vida, não queria nada com nada, virou office boy, mas também estava ali. Não tinha uma coisa, quero ser pizzaiolo, quero ser agente. Você não sabia o que você queria ser. Não queria nada. Não existe mais office boy, né? Não sabia nada disso. Não existe. Não existe. E era uma porta de entrada com Hoje é um diversas oportunidades, né? Não era... Depende de onde você está entrando. Emprego, né? Eu comecei assim. É verdade, mas eu comecei a me interessar porque eu via eles emitindo, porque antigamente emitia o bilhete à mão, né? Tinha nada de hoje como e-ticket que você tem, super fácil de emitir. Vocês emitiam passagem aérea na mão. A caneta? A caneta. A caneta? É um cheque em branco que você tinha o seu poder, né? Para emitir para onde você fosse, onde quer que você fosse. Que loucura, cara! Por que mudou isso? Um dos motivos de ter essa transição foi justamente a questão de segurança. Por quê? Teve uma época, né, onde já existiam mais bandidos, né? Sim. Que a especialidade de alguns eram invadir agências, pegarem estoques de bilhetes, que eram, né, cheques em branco. Cheque em branco, na verdade, né? Você pegava o bilhete, você emitia. Com as máquinas, etc. E faziam... Então, eram talões, que eram bilhetes, e aí você preenchia o nome, o destino, de um lugar para outro lugar. O código localizador da reserva, você colocava lá bonitinho, destacava os cupons, né?
e entregava ao passageiro. Os cupons, puxa, era uma história assim impressionante. Né? E Por isso que precisavam também dos office boys, né, Renato? Para fazer a entrega do E bilhete. aí, Fábio, quando aqui eu fiquei encantado com essa história, cara. Beleza, você emitiu para mim lá, preencheu a caneta, Gilberto, pá, do Rio para São Paulo, não sei o que, me deu. Aí eu pego esse papel, que é um talão, é um cheque, enfim, que é o bilhete, chego no aeroporto, a moça confere o que aonde? Ela já tem, o sistema já estava Tinha um informatizado. sisteminha lá. Né? Então você já tinha uma reserva feita por terminais, né, Exato. próprios de cada companhia aérea, onde tinha um banco de dados, tá. você Ela trabalhava conseguia isso. conferir lá. Exato. Muitas vezes, ou seja, você tinha uma distribuição que eram feitas por empresas, a gente tinha um sistema, né? Mas assim, a grande maioria fazia por telefone, onde tinha algum contato, né? Os distribuidores, né? Hoje em dia tem o mesmo nome, existem ainda, né? Os GSAs, que distribuíam essa logística, ou seja, essa parte da tecnologia para as reservas. Então tinha aquela tela, né, Verde. escura, A Friso, com por verde. exemplo, a Friso ela já tinha como se diz, o contrato direto com a companhia aérea. Né? Ela não tinha um GCA na época. Né? Então a gente tinha um contato direto com a Varig, com a VASP, com a antiga Transbrasil também. Transbrasil. Tá? Então, A galera nem sabe o que a gente está falando aqui. Não. Nem Não, sabe. é grego. Ó, vou explicar, gente. Não é um Cialis, não é o Viagra. Transbrasil era uma companhia aérea. exato. Né? Transbrasil, VASP e Varig, que não existem mais, Isso, mas é. eram companhias aéreas do Brasil. É verdade. Inicialmente nós tínhamos um sistema, nós fazíamos a reserva no sistema, aí você mandava para o controle, e o controle respondia com o localizador. Aí, a partir desse momento, sim, você poderia ir lá e emitir o bilhete manualmente, né, com o nome do passageiro, as rotas e o código localizador. Entendi. Tá? Aí você destacava as folhas que não precisava, porque você tem um bilhete aéreo e tem as folhas que precisa destacar para depois prestar para a companhia aérea. Falei, Prestar contas, isso, nós usamos esse bilhete aqui e agora a gente vai faturar ele para vocês. Giba, já deu para perceber que o Renato tem uma boa memória, né? Pô, Inclusive, Giba, quando você vai morava falar no que centro, ele emitiu com caneta pra mim, não é possível. emiti com caneta para você e entreguei na sua mão, cara. Sério? É que você não se recorda. Quando você morava no prédio no centro, próximo ali do Estadão. Sim, Major Quedinho. Exato. Sim. Caramba, cara. Olha, eu não lembrava disso. Que época louca. E aí, o negócio da atmosfera começou focado no consumidor final ou em empresa? Sempre começou, o início foi o turismo, Lazer. né? Turismo. Viagem e lazer. Independente de quem quisesse comprar. E a história nossa, vamos falar, o corporativo, que você estava falando, realmente a gente atende quem valoriza o seu serviço, como Sim. qualquer serviço, né? Quem paga por ele, quem acredita nessa comodidade que é entregue e o serviço propriamente dito. Então, o corporativo, ele se tornou o principal da agência, não foi o do início, né? Não. E tem uma história que você faz parte dela. Exato. Faz parte por quê? Talvez o Giba não se lembre, né? Que tá com memória curta, eu acho. Vai falar da Palme, né? Vamos falar da Palme, né? Falar da Palme. onde Conta tudo um pouquinho da começou. história, o que é o Palme, né? Porque tem, acho que, telespectadores aqui do nosso Fazedores, né? Gente, eu vou contar aqui brevemente. trouxe um, Renato? Inclusive, eu trouxe um. Você trouxe um Palme? pode, Claro, pode. por favor, Com pega lá, licença. pega lá. Mas enquanto o Renato pega o Palme, eu vou explicar aqui para vocês uma empresa chamada Tricom, uma empresa americana de roteadores, enfim, de internet. Fazia vários dispositivos e ela criou um dispositivo chamado Palm Pilot, que vinha uma canetinha, era um dispositivo com uma tela verde, e você conseguia escrever nessa tela, na sua mão, você escrevia. Isso antes do celular existir. Não existia celular. Não tinha celular, né? Você tinha que aprender a escrever, né? Exatamente. Porque as letras, a grafia Não era tinha reconhecimento. teclado. Era uma canetinha, aquele dispositivo na sua mão, tela verde, você tinha que aprender a forma de fazer letra cursiva, para aquilo ler, né? Enfim. E aí eu tive contato com a Palme, atendi a Palme durante muitos anos, e a Palme lançou um telefone celular, né? Que era o Trell, que tinha celular, e foi lá que a gente se conheceu, né? É Foi, verdade. a gente exato. conheceu. Olha aí, Olha aqui. olha Que é aí, o famoso galera. Life Drive.
Olha aí, olha aqui. Esse é um dos últimos, né, de agenda. Esse é o tataravô do celular, galera. Exato. Esse aqui Esse tinha HD e tem um HD raridade, interno, né? uma raridade. E aí essa paradinha tinha uma canetinha, não tem teclado, e você tinha que aprender a escrever com a canetinha aqui. E era uma loucura, né? Porque as pessoas falavam assim, pô, Giba, isso aí serve pra quê, né? Eu achava o máximo, né, cara? As pessoas olhavam na rua, pô, o que aquele pretinho tá com aquele E esse já negócio, tinha né, Wi-Fi. Já tinha Wi-Fi? Já tinha Wi-Fi. Esse foi um dos últimos. Cara, pô, que bacana que você trouxe. Cara, eu não tenho mais nenhuma, tive E muitas. eu tenho esse e tenho o Tungsten também, que é o menorzinho, já que é mais era fininho. mais modernão, né? Esse colorido, né? Que era o máximo É. isso, né? Para explicar, galera, daí a Palm cresceu muito, lançou esse dispositivo. Ela lançou porque existia o dispositivo, mas ele não tinha telefone nem internet. Daí eles lançaram, né, o Trell, que tinha o telefone, e foi pela Palm que a gente se conheceu, né? Palm ainda não existia a A4, era na Marco Consultoria. E foi lá na Palm que a gente se conheceu. Ricardo Pedras, Reinaldo Peregrino, Alex Shapiro. Puxa, toda essa turma. Gianfranco Coppola, que era exatamente. meu conhecido, né? Muito legal, cara. Então porque você tinha aberto em 98, foi isso? Por aí, foi 90, logo no começo. A Palm é 99, Exatamente, 2000, foi quando a gente começou a trabalhar. Eu cheguei na Marco em 2000, e, enfim, a primeira conta foi a Palm. Então, assim, eu acho que uma das lições aí como fazedores, o que é também? Depois a gente vai pôr na tomadinha e vamos recarregar. Não está completo, não tem bateria, tem a canetinha do lado esquerdo aí, né, que ela ficava, isso foi o início de tudo. O Giba dava aula disso daí, mas depois ele vai relembrar. Depois eu conto, é verdade. E, então, assim, como fazedores a gente fala, né, o prestador de serviço, eu acho que o melhor cartão de visita é sempre o bom serviço, né? Ou seja, você entregar aquilo que o seu cliente está buscando. E essas 5 pessoas que começaram na Palm, né? Vamos falar assim, a Palm era uma empresa de menos de 5. Sim, é verdade, menos do que uma mão, uma empresa enorme. Eu tinha mais funcionários para a Palm que a própria Palm. Exatamente. Né? 5 caras. E essas pessoas foram se ramificando. Os seus funcionários, né? Ou seja, na época, foram indo para empresas de tecnologia e isso acabou o quê? Conosco, a gente acabou ganhando uma especialidade em atender essas empresas de tecnologia, assim como aqueles que participam, né? Esses instrutores, essas pessoas que viajam para fazer esse treinamento, né? E a gente se tornou uma especialidade, vamos falar assim, sempre focado em atender o cliente. Então, atenda os seus clientes, o cartão de visita é o seu serviço, é o que você entrega. E isso é o mais importante, né? Não fique batendo só em portas, mas deixam elas se abrirem, né? E essas pessoas vão te trazer negócios. Nós somos uma prova viva dessa parte de tecnologia, né? Super importante o que você está falando, porque assim, o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo uma era, falando do geral, mas com foco nos negócios, né? Da inversão das coisas, né? Então, o que é a inversão das coisas? Uma galera me procura pedindo orientação, mentoria sobre o negócio próprio do cara. Aí o cara quer fazer marketing, quer fazer publicidade, quer adquirir mais cliente, quer crescer. E eu pergunto, né? Tá, mas a experiência que você entrega para o seu cliente é bacana, né? O suporte que você dá para ele é bacana, né? Porque o seu maior vendedor é o seu cliente, né? Eu lembro até hoje, eu saí da Marco, X tempo depois eu abri a 4, sem grana, eu e minha esposa, endividado, arrebentado, enfim. As coisas foram caminhando. E em algum momento, para algum cliente, tem que viajar, não sei o que, a Lu falou, tá, e aí, né? Como é que a gente faz para viajar? Eu falei, atmosfera, não tem outro. É atmosfera, né? E aí pra gente era uma coisa que não era assim, quanto que é, tem contrato ou não tem contrato. Era uma coisa do tipo, a gente tem uma conexão de confiança com os caras. Tipo, era uma percepção que a atmosfera nunca ia deixar a gente na mão, né? E acho que isso que você falou, né? Para mim, o melhor marketing é o melhor serviço, né? É a melhor entrega. Isso é o melhor marketing. Sim. Né? Quer fidelizar o seu cliente? Entrega. Exato. Não fica mandando mimo, firula. Você tem que, cara, fazer um serviço ali excelente, né? Que aquele cara vai te acompanhar direto. Então é muito legal isso, porque é a base da nossa história, né? Pensa assim, né? 2 empresas trabalhando juntas 20 anos, né, cara? Tem que funcionar. Sim. Funcionar, o cara vai embora. Vou trabalhar agora com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C.
Mas muito legal isso que você falou, Fabio. Muito bacana. E é um aprendizado, o Renato é prova viva disso, né? Ou seja, você como pessoa, né? A gente fala tanto dos cursos, das faculdades, isso é tudo muito importante. Mas eu acho que essa questão, o Renato, eu acho que eu posso falar isso, se eu estiver errado, você me corrija, né? O Renato ele teve uma escola na atmosfera, né? Ou seja, ele era o office boy, foi aprendendo na atmosfera. Meu amor pelo turismo começou na Friso, tá? Mas realmente onde eu fui lapidado foi na atmosfera. Por quê? Porque eu tinha a confiança do Fábio e tinha a experiência da irmã dele, a Cristiane, que me ensinou a ter postura, como conversar com o cliente, sabe? Essas coisas todas. Então, ali fui me moldurando. Você, Renato, você praticamente aprendeu trabalhando. Exato. Foi isso o negócio. Que é uma coisa, né? Que foi o que aconteceu comigo também, né? Mas é uma coisa cruel hoje que tem, né, Fábio? Que é um processo de exclusão violento da garotada. Quero contratar jovens de 18 anos com experiência de 2 anos, né? E aí, cara, se todo mundo vai contratar assim, como que a garota e o garoto vão ter uma experiência, né? Precisa botar para. Às vezes tem um potencial ali, tem é um diamante ali, uma pepita, enfim, mas se não tiver a oportunidade de experimentar, não consegue trabalhar, né? Não consegue fazer o que precisa ser feito, né? E quando eu fiz a gestão de turismo, isso já foi há pouco tempo, há muito tempo, foi anos e anos depois de trabalhar no dia a dia. Você demorou para estudar. Exato, demorei mais de 2 décadas, aí eu consegui concluir o meu... Que legal! Que ano foi isso? Foi agora, foi recente, foi 2000... Você fez uma formação universitária em gestão de turismo. Exato. Que bacana. Exato. Agora? Foi agora, recente, tá? Então, assim, demorei mais de 2 décadas para voltar a estudar. E, assim, e foi um momento muito legal, por quê? Porque eu peguei muitos jovens ali inexperientes e eu tinha experiência já de coisa. Então, assim, eu absorvi muita coisa e também ajudei os jovens ali a entender. É bem legal isso que você está contando, porque você vai para a facu, né? E lá você vai ter uma base teórica, uma base de conteúdo, Exato, né? E aí você chega com a prática, né? Exato. O cara está contando e fala, não, peraí, eu trabalho nisso. Exato. O meu dia a dia é assim, né? Então dá um match bem legal. Então, né? exato. Então, assim, foram 2 anos bem interessantes, porque foram trocas de ideias, né? Tanto minha como dos professores, os alunos jovens ali, né? Os jovens, que eu digo, os jovens futuros profissionais do turismo, né? Sim. E hoje, graças a Deus, todos eles estão já empregados. Então, assim, foi um lance bem legal. Como foi para vocês duas coisas que a gente fala bastante aqui com a galera? A dor do crescimento, né? O negócio começa a crescer, tem os ciclos, o Brasil são os ciclos, né? Sim. Tem o ciclo que está crescendo, tem o ciclo que está tudo arrebentado, enfim, e a gente vai vivendo desse jeito, né? Então tem essa dor de crescer, ter funcionário, horário, controle, uma série de coisas, e tem uma outra dor que é a dor da tecnologia, né? Que a gente querendo ou não querendo, a tecnologia ela tá aí, ela né? Estamos aqui, esse cara criou o celular, ele não existe mais, Exato. né? Então é a tecnologia. Como é que, e aí acho que no segmento de vocês teve um impacto monstruoso, Profundo, assim, né? Profundo. Como é que foram essas duas coisas, Fábio e Renato? A dor do crescimento, porque estavam com a Palme, veio a Marco, eu saí da Marco, abri a 4, vocês pegaram um período de crescimento nosso muito grande, enfim, a gente fez um volume de coisas muito grandes com vocês, enormes. E aí como é que é? Porque empreendedor o cara fica, né? Pô, tô com medo de crescer. Tem gente aqui no estúdio, Fábio, que tem medo de pegar orçamento. Sério? As pessoas estão por aqui. E aí, cara, como é que fala um pouquinho dessas duas coisas, a dor do crescimento nesses períodos todos e a tecnologia? Giba, é assim, acho que cada empresário, cada empreendedor, né, e cada empresa tem um objetivo. A Atmosfera como perfil de negócio, ela não foi uma empresa, eu falo assim, porque a Atmosfera ela tem crias, né? O Renato é uma cria, o meu computador é uma cria, então, ou seja, a gente trabalha naquele formato. E a gente sempre acreditou nesse modelo de crescimento naquela fórmula, uma fórmula ideal. Isso nos fez passar, vamos falar assim, 28 anos de vida
com saúde. Tá. Né? Então, ou seja, não teve o crescimento Tá. e depois a dificuldade que acabou, não. A gente manteve essa fórmula de atender, a tecnologia nos trouxe possibilidades de atender com menos gente, mais capacitadas, mas um volume maior de negócios. Então, o crescimento, a mais tecnologia nos trouxe, ela foi aliada a nós. Sim, né? sim. Você conseguia fazer mais com as mesmas pessoas? Com as mesmas pessoas, né? A gente fala muito que a tecnologia, nós somos aliados dela, ela é uma ferramenta e para os nossos fornecedores a gente tem sempre um diálogo, que é falar assim, gente, quando eu procuro você, meu fornecedor, para me ajudar, é porque a gente realmente precisa de ajuda. Não é aquele antigo, né? Claro. Telemarketing que você ligava para apertar o start. Não, a gente liga para resolver. Eu lembro até hoje, irmão, 24 de fevereiro de 2016, eu estava num restaurante, eu estava no Outback do Shopping Marketplace, numa reunião com a LG sobre negócios. Naquela noite eu ia num show do Guns N' Roses com o cliente, uma ação corporativa e tudo mais, estava trabalhando, toco meu telefone, era minha irmã, e ela falou, olha, a mãe não está passando bem, parará, está numa ambulância, vem para cá imediatamente. E essas coisas já tinham acontecido outras vezes, mas essas coisas parece que a gente tem um sentimento, uma voz, uma coisa que te fala, ó, esse aí você tem que ir, é diferente dos outros, né? Aconteceram outras vezes, foi internada, pá, pressão alta, pá, saiu, puf, mas essa ela falou, ó, vem. Aí eu saí correndo do restaurante, falei para a cliente, olha, a mãe tá bem, pá, tô indo embora. Entrei no táxi e liguei pro Renatão. Né? E aí é isso que você tá falando, naquele momento, né? Minha mãe estava numa ambulância, ela veio a falecer no dia seguinte, né? Enfim, eu consegui chegar lá a tempo, mas quando eu entrei no táxi, eu falei, cara, vocês eram para mim tipo, sabe a luz assim que se abre, o céu tá todo nublado, e aí, cara, você não consegue pensar direito, né? Eu entrei no táxi, o cara falou, aonde? Eu falei, aeroporto, né? O cara, qual? Ah, nem tinha passagem, né? Eu falei, cara, vai para o aeroporto mais próximo que tiver, né? E eu falei, cara, preciso ligar para a atmosfera, puf. Liguei e falei, pô, Renatão, tá rolando isso, cara, me enfia no primeiro voo que tiver. E você não tem condição de pensar a companhia aérea, minha milha, o dinheiro, quanto que é, se não é, se não, né? Enfim. E isso, cara, para muita gente não é tangível. Sim. As pessoas não conseguem compreender, né, que naquele momento ali você precisa desse suporte, porque você não tem condição de fazer nada, né? Vai, né, numa situação dessa, vai entrar num site para ver a passagem. Quanto tempo você vai perder, né? Exatamente. Ou seja, hoje em dia o acesso todo mundo tem, né? Mas a energia a gente tem que gastar né, focar no... E sua mente estava completamente fora ali, né? Não, e você emitiu o aéreo para mim, né? Eu estava em São Paulo, você emitiu o aéreo para as minhas sobrinhas, elas estavam em Porto Alegre, Exato. Então teve todo o negócio. Eu não tinha condição de administrar, eu falei, ó, vou criar, você fala com elas, aí você falou com as meninas, enfim, desenrolou todo o negócio, porque é uma situação também que você começa a lidar com outros temas, né? Enfim, mas é muito louco isso, né? E só quem já precisou, seja pessoal ou profissional, entende o valor que está por trás desse suporte, né? Sim. Disso acontecer. Abri a 4 em 2003, 2004, enfim, começamos a trabalhar, começamos a crescer. Como é que era, cara? Vocês tinham a Palme, depois tinha a Marco, daí veio a 4, e eu sei que tem funcionário da 4, você vai para a empresa. Como é que é essa que eu acho que é gostosa, né, essa sensação, mas eu quero que você explique. Toca o seu telefone, eu sou fulano, vou dar um exemplo, sou fulano da Samsung. Pô, mas é onde você... Não, eu trabalhava lá na 4 com o Giba e era bom trabalho. É gostoso, não é? É muito prazeroso. Eu tenho, vendo você do outro lado da mesa, eu vou contar uma história, né? Acho que aqui a gente melhor não colocar nome nos outros clientes que não seja vontade, o que está do outro lado da mesa. Exatamente. Mas teve uma vez que a gente perdeu uma conta, né, de uma empresa semelhante à que você tem hoje e às que você já participou. E a gente perdeu essa conta porque realmente... Não pelo nosso trabalho. Porque essa conta teve uma preferência, né, das pessoas que lideram a empresa para ir para uma outra agência. A gente falou, bom, perdemos, né? Outra agência oferecia presentes, mimos, sabe essas coisas todas. Sei bem.
e perdemos, né? Acabamos perdendo, tudo bem, vamos focar nos nossos clientes de casa, continuar, né, etc. Exato. Essa é a ginástica. Porque a gente tem isso, Giba. Eu, particularmente, o Fábio é mais comercial, mas eu sou muito mais operacional. Então, cara, eu confesso, eu falei assim, eu falava com todo mundo na quadra, todo. Desde da faxineira, todo mundo, eu lidei com todos os projetos, todos os setores, todos. E lembro de cada um deles. Falei, A a gente memória do quer uma Renatão é um database. Giba, eu criei vínculos com muitos deles. Hoje eu vejo alguns da Europa, outros numa agência, outros, né? Isso é muito legal. Muito legal, é muito legal. E então estava do outro lado da mesa e teve um dia que a gente foi chamado para uma volta, uma reunião, né, nessa mesma empresa. Passou um tempo, né, ou seja, tem sempre um período de experiência, né, com qualquer fornecedor, e a gente voltou lá, eu e o Renato, né, sentamos do outro lado da mesa e uma pessoa sorrindo mais que você tá agora, né, assim, ó. A gente fala, meu, o que é isso, né? Tem alguma coisa, né? A gente foi chamado aqui para quê, né? Mas o que eram? As pessoas anunciando que eles tinham convencido internamente a voltar a serem atendidos por nós, né? Ou seja, por um outro prestador de serviço. Então isso foi muito bom, foi mais prazeroso do que a gente estar voltando a atender o cliente, foi ver essa sensação de satisfação de um, vamos falar assim, um cliente interno da empresa, de ver que ele poderia ser assistido como ele precisa ser para focar no negócio, né? Então isso que dá prazer para a gente, né? Os prazeres nossos são pequenos e bobos, né? A gente fala, parece recém-namorado, né? Que está começando. Coisas pequenas para a gente já é bom. Mas é muito bom, né, cara? Só um detalhe, e faz falta isso. Hoje, no mundo atual, faz falta você terminar um atendimento, terminar um evento, alguma coisa, né? E ser agradecido com um aperto de mão, com alguma coisa, e a gente, isso perpetua na atmosfera. Então, para os nossos fornecedores, sempre, independente de quem seja, a gente tem essa postura, o que nos faz um diferencial. Falando um pouco de fornecedor, que eu acho que é um assunto legal, essa forma de tratar, que a gente não trata só, na nossa vida no empresarial, né, de negócios, não é só o cliente, né? Tem muita gente que erra nisso. Foca no cliente e o fornecedor. Exato. Isso daí vai ter assunto aqui, ou seja, vamos falar um pouquinho de... Quando a gente chegar no assunto de pandemia, gente vai falar um pouquinho nesse assunto. Já. Vamos retomar. Eu ia complementar isso aí. Uma vez, eu atendi uma empresa há 10 anos, vocês conhecem, mas a gente não vai dar nome aos bois aqui. E aí uma vez eu me conformei, né? Que eu me dedicava muito para entregar o melhor e sempre superar e ter sempre o cara satisfeito. 10 anos. Nunca um obrigado, um parabéns, nunca, né? Até um dia, cara, tô com o presidente da empresa, falei, vou mandar agora, né, cara? Vou falar, pô, e aí, né, cara? 10 anos que eu faço as coisas aqui, tudo que precisa, né? De pinico a bomba atômica, vocês mandam pra mim, eu desenrolo, né? Falei, pô, não sai um obrigado? E aí o cara falou pra mim o seguinte, ele falou, Gilberto, você precisa aprender uma coisa. Eu não te agredi, é um obrigado. E aí eu fiquei com isso, cara. Falei, como assim? Ele falou, cara, porque quando eu não gosto, eu bato. Então, tem determinadas culturas que é muito diferente da nossa, Sim. Né? E é bacana porque o empreendedor tem que aprender isso também, né? Porque quando você atende gente da mesma cultura que você, tá tudo ok. Mas às vezes a cultura é diferente, a comunicação é diferente, a forma de elogiar ou criticar é diferente, né? E a gente também tem que ter aí um aprendizado dessas diferenças. E o respeito, né? Ou seja, somos pessoas, né? Ou seja, cada um tem o seu dia, mas não pode, né? Você também tem a possibilidade de escolher o seu cliente, né? Antes da gente chegar no Covid, eu quero dividir aqui uma situação com vocês e pedir para vocês me contarem também se vocês tiveram situações assim. Aquele avião que caiu em Recife, que tinha uma funcionária da 4, Fabiana, vocês estavam envolvidos no processo, não? Sim. Vocês estavam envolvidos no processo. Sim. Por que eu estou falando? Porque direto nas palestras, nas mentorias, nos cursos, os caras perguntam assim, né? Pô, você está preparado para ser empreendedor? Você fez um curso para falar? Você fez um curso para liderar gente? Fábio e Renato, vocês fizeram um curso
em Harvard para aprender a estar perto do cliente, né? E não, né? A gente aprende essas coisas. Então, em determinado ano lá no passado, eu estava numa sala de reunião na 4, na Vila Olímpia, ali, Rua do Rocha 199, trabalhando. O Marco, meu sócio, me ligou e falou, liga a televisão agora. Eu liguei a televisão, estava lá, né, na Globo, aquela cena, né, do avião caído, enfim, aquela confusão, né. Aí eu falei, Marquinho, eu tô vendo, tô entendendo nada, cara, o que tá acontecendo? Ele falou, então, tem uma funcionária nossa dentro desse voo, eu tô ligando para você para saber o que faz. Eu falei, mas você que cuida do jurídico. Cara, eu não sei o que faz. Ele falou, não, eu cuido do jurídico, mas essa situação ela vai muito além disso, né? E você é o dono da empresa, o principal sócio, né? E aí é aquilo que você... Quem que ensina você lidar com a queda de um avião que tem um funcionário dentro, né? Não tem como, né? E aí eu fiquei ali pensando, falei com a Lu, né? E aí a Lu falou, ó, legalmente tem as coisas que tem que acontecer, mas moralmente tem a nossa parte, né? A gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Eu pensei, refleti, falei, cara, vou agir na hora. Peguei um avião, fui para Recife. Aí tem lá um hotel, que fica o hotel da família das vítimas, né? Enfim, todo mundo concentrado, né? Aquela coisa tensa, né? Você acabou de cair um avião, você vai pegar um avião, você já tá em pânico, né? Que aquilo vai dar tudo errado, né? Enfim, fui para lá. Entrei no negócio, enfim, consegui localizar o marido, né, da nossa funcionária. Me apresentei, o cara estava, óbvio, né, totalmente transtornado. Me pegou pelo pescoço, me segurou assim e falou, eu perdi a minha esposa porque ela estava trabalhando para você. Porque se ela não estivesse trabalhando para você, ela estava viva aqui, né? E você está em estado de choque, né? Você não sabe o que falar, o que fazer, né? Deixei, enfim, o cara... não me bateu, ele só me segurou, enfim, eu levei um livro para ele esse dia, depois de muitos anos a gente virou grandes amigos, né? Mas isso tudo para perguntar para vocês já tiveram episódios aonde vocês venderam as passagens, vocês foram os agentes de emitir os bilhetes e tiveram acidentes assim trágicos? Vocês já tiveram essa situação? Não, esse foi o primeiro. Esse foi o nosso foi caso, o único. É o caso. Bom, não tem muitos casos, né, Sim, de quedas poucos, de graças a aeronaves, Deus, né? Graças a Deus, comerciais não tem. Se não me engano, o sobrenome dela era Marino, se não me engano. Fabiana, eu não lembro o sobrenome. Era Marino. Isso é bastante chocou difícil, muita gente, né? né? Acho que... Eu perguntei porque às vezes os empreendedores enfrentam coisas tipo tragédias, né? Que não tem um plano. Como é que você vai lidar com aquilo, né? Você não controla o negócio, né? Mas tem gente que bate mais do que o marido numa situação dessa, né? Você vai ver, de repente, um caso de uma frustração, né? Sim. As expectativas das pessoas, essa é uma frustração real, né? Ou seja, e com direito a ela, né? Claro. Agora, atender pessoas, né? Tem situações que você enfrenta problemas, né? A gente fala pessoais, né? Que se transformam, que a gente está falando de pessoas. Tinha muito terapeuta, né? A gente acaba acontecendo muito isso conosco de fazer essa captação dessa energia e tentar transformá-la, né? Então, numa energia, não estou falando do exemplo, né? Que esse é um exemplo muito triste, mas a gente fala assim, a energia negativa de você tentar transformar. E até mudando um pouco o nosso humor o rumo aqui, da prosa. o rumo da prosa, e tem também pessoas que trazem isso desde que vão antes de comprar a viagem, né? Tem pessoas que antes de comprar você já sabe que vai dar problema até a hora de voltar. Porque a pessoa leva isso, acho que dentro do bolso, né? Algum lugarzinho secreto que vai acontecendo. E a gente vai desenrolando, né? Ou seja, é uma ginástica. É aquela ginástica. O Renatão, né, cara? Sempre, esses 20 anos a gente ligava lá, né? Aí Renatão, fala, Giba, e aí, irmão? Tudo bem? Claro, não, sim, vamos ver, né? Aí eu Marquinho, né, junto, viajando para tudo que é lugar, pro México, uma loucura, né? Aí o Marquinho, pô, precisa ver se pode. Eu falava, mano, liga lá pro Yoda. Daí Yoda? É o Renatão. Cara sempre zen, né, cara? Sempre tranquilo. E enfim. Isso é legal, porque a gente acaba, né? Eu acho que as empresas muito transmitem isso, né? O Renato tá falando do aprendizado que teve lá na atmosfera, né?
a gente sempre vai aprendendo um pouco, mas isso de transmitir a forma, que é um aprendizado que ele teve antes de fazer qualquer faculdade, né, Renato? Sim. A gente aprende isso, no dia a dia, em casa. Isso é importante, né? Você com a sua equipe, a gente sabe, a gente escuta aqui, né? Isso é uma verdade, ou seja, você transmitir isso para suas pessoas é muito importante, você consegue formar pessoas melhores, né? Consegue transmitir ideias que não vão estar talvez num livro ou não vão estar numa sala de aula, né? Mas estão numa vida, numa forma de tratar as pessoas e cada um vai aprender da forma que acha mais interessante, sim. Mas é importante essa lição também, né? Sim. Senhores, vamos falar do que todo mundo quer saber, que é o Covid. Por quê, né? Por quê? O Covid foi difícil e complicado para todo mundo, pessoas, empresas, milhões de pessoas morreram, milhões de negócios fecharam, a gente ficou isolado, foi um tapa na cara do mundo inteiro, enfim. E algumas empresas sofreram mais, outras sofreram menos, mas vocês têm um negócio de viagens, né? E aí o Covid veio e botou todos os aviões no chão, travou todos os hotéis, enfim. Como é que foi essa parada aí para vocês, gente? Como é que vocês reagiram? Eu falo muito que assim, a galera não fala os detalhes, né? Mas eu falo os detalhes, eu gosto de falar os detalhes. Na 4 eu demiti um monte de gente. E aí eu deitava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, cara, porque no dia seguinte tinha que demitir gente e não tinha perspectiva, né? Porque se a economia tá ruim, o dólar tá alto, o etanol tá alto, o combustível do avião tá alto, enfim, você pensa em formas de resolver aquilo. Mas o Covid a gente não sabia o que fazer, né? Só piorava. Cada semana a coisa ficava pior, né? Como é que foi para vocês? Você tinha uma estimativa de 90 dias. Né? Daqui 90 dias, né, deve melhorar. Mas, puxa, quando passava esses 90 dias, e a coisa ia piorando mais, né? Eu acho que no início, quando foi em janeiro de 2020, né, se não me engano, né? Isso. Fechou tudo em março de 2020. Isso. Até, por exemplo, e aquele ano foi um ano bem produtivo. Viu? Pelo menos os 2 primeiros meses nós tivemos muitas vendas, eventos, né? O Brasil, o país, né? A economia estava de voos, de viagens, né? Estava indo bem. Aí, de repente, veio a informação de Covid, a partir da segunda quinzena de março. Aí começou o transtorno, cancelamento, pedido de reembolso de passagens. A gente não conseguia falar com as companhias aéreas porque eram milhares de agências ligando ao mesmo tempo, né, para saber de reembolso, de remarcação, né? E, assim, a segunda quinzena de março acho que foi o mais impactante, né? Onde tivemos que cancelar todo aquele trabalho que nós já tínhamos feito anteriormente, né? De reservas, de eventos marcados, né? É o trabalho que você tem, na verdade, sem um resultado, né? Ou seja, o trabalho é até maior porque o seu fornecedor não tem informação, ela muda, ela é variável. O passageiro fica atrás de você querendo informação e você... Mas foi bom, porque assim, a gente mesmo esse momento que foi uma das coisas que valorizou para quem tinha talvez um acesso comprado através de um fornecedor, né, que dava uma assistência, né? Sim, Então isso foi sentido, foi perceptível e agregou valor para nós posteriormente. Quantos meses vocês ficaram de fato sem emitir passagem? Eu não me recordo agora o número. Renato, vou te dar exato. Vou checar aqui nas minhas informações. Database humano. Eu vou te dar exato, pelo menos 6 meses. Sem emitir nada. 6 meses. Nada. E uma das coisas, realmente, daí para a atividade, ou seja, a gente começa daí a primeira ideia é arrumar a casa, né? Fazer a faxina, verificar o que precisa ser feito. Exato. Então isso é uma ginástica que ela dura um período, mas depois você precisa faturar, né? A empresa começou, lógico, você consome, né? Com as despesas permanecem, mas você consome o seu caixa para se manter, né? Ou seja, uma empresa de muitos anos. Para a galera entender só uma parte prática aqui, e aí nesse período no Covid. Então, antes do Covid, 2019, eu comprei 10 passagens com a Atmosfera para usar em 2020. E paguei para a Atmosfera, por exemplo, né? Sim. E aí pra veio companhia o Covid para a companhia aérea.
Pra galera entender, Fábio, esse dinheiro ficava com quem? Tava com a companhia aérea, não com a atmosfera? Não, com a companhia aérea, né? Ou seja, a gente tem um prazo de faturamento que a gente sempre vai estar pagando a companhia aérea, ou seja, você compra hoje em dia, a grande maioria compra no cartão, as empresas faturam também, né? Mas assim, o faturamento nosso, a gente paga a companhia aérea e o cliente está nos pagando, né? Entendi. Ocorreu que realmente ficou, né? Teve a lei, porque senão você quebrava todas as companhias aéreas também, né? Claro. Que você tinha uma revalidação do seu bilhete por mais tempo, Sim, você tinha algumas condições, eles não eram obrigados a reembolsar, né? Sim. Ou seja, as pessoas ficaram realmente que compraram para o lazer, as passagens ficaram continuaram disponíveis para serem remarcadas para quando o futuro, possível. Quando possível, né? Quando Não possível. teve um reembolso do dinheiro. Senão ia quebrar todas as companhias aéreas. Ia sempre tendo uma prorrogação nesse prazo, né? Uma renovação e essa ginástica. E naquele tempo a companhia aérea adotou a seguinte possibilidade também de troca de nomes, né? Então ela estava fazendo o titular da passagem. Isso, exatamente. Então, para usar aquele crédito, exatamente. Né? Então eles ajudaram nesse sentido também em habilitar a troca de nomes. Né? Até porque muitos funcionários que tinham esses tickets emitidos foram mandados embora das empresas, né? Mudou essa grade esses nomes, pessoas que eram titulares. Tiveram esses 6 meses, enfim, terríveis, aí sem emissão de nada. Depois, enfim, retomou super tímido. Super pouco. Porque abriu, mas todo mundo com medo, né? E como assim os clientes são voltados a maioria como tecnologia, então eles estavam cada um na sua residência, no seu local, fazendo reuniões online. Aí começou a febre de reuniões online. É verdade. Daí a gente teve que se reinventar também, né? Um lado positivo. Daí eu viajava um monte com vocês e aí virou. A Quattro se tornou uma empresa remota, né? Verdade. Daí nós tivemos um contato e um novo serviço na atmosfera que foi muito legal, né? Assim, muito legal no sentido de fez faturamento para nós naquele momento e se tornou também uma especialidade nossa, como prestador de serviço, né? Claro. Começamos o quê? Giba e toda a sua equipe fazia os treinamentos, Giba em Curitiba, o Marco aqui em São Paulo. Cada um no seu canto. Vamos dar uma cesta de café da manhã, cada um na casa deles online. Legal. E a gente teve um grande cliente, né, também, ou seja, que tinha um volume bom de faturamento. Pode falar nomes ou não? Pode, claro. Foi a Samsung. Sim, Samsung pode. é uma marca que tem muitos, vamos falar assim, equipe de venda, né, enorme. Muito grande, né? E vieram com uma demanda para nós. Na época, a conta estava com a Chael, né? Sim. E a demanda de fazer os coffees na casa das pessoas. E quem vai fazer isso? Por quê? Porque as pessoas estavam cada um na sua casa. Né? Muitas vezes o CEP era São Paulo, mas a casa dele era... Ou seja, aquele coffee break, né? Traduzindo aqui, o café que fazia nos eventos, nos hotéis e bababá no Brasil inteiro, queriam fazer aquilo na casa do funcionário. Eu vou dar só uma informação, daí o Renato vai contar a historinha, como é que foi a prática. Por quê? O seu CEP, você pensava que era em São Paulo, mas era em outro estado, outra cidade, você voltou para casa da mãe, né, por exemplo. E a gente teve uma demanda que era coffee no Brasil inteiro, ao mesmo horário, em tudo quanto é lugar do Brasil. Pô, como a gente vai fazer isso, né? Tempo a gente tinha, né? Tempo tinha. Mas, cara, a gente só faturar. Né? Exatamente. E daí começa a descobrir fornecedores, né? Que podia ser uma cidade de 2.000 habitantes. Que é uma complexidade que as pessoas não sabem, né? Exato. Você não chega na padaria da esquina e fala, manda 1000 café, não é assim, né? Não Você tem que achar o cara lá, né? Você tem que achar lá. Teresina, no Piauí, que vai ser... Cidadezinha de 2.000 habitantes que tem uma padaria próximo da esquina. E a gente começou a fazer isso para entregar, para acontecer, né? E os fornecedores começamos a descobrir no Brasil todo. E teve o Renato vai contar, mas assim, teve um evento que a gente fez a entrega, acho que eram umas 300 localidades diferentes, né? No mesmo dia, mesmo horário, que foi uma loucura. Alguns deram BO, mas todo BO administrável, né? Resolvido. É verdade, Mas, poxa, quando o cliente pediu isso, a gente encara, vamos embora, né? Vamos descobrir. Google ali funcionando, vamos ver a melhor logística que a gente faz, se contrata, a gente pré-paga o fornecedor, vamos embora, vamos, né?
Então, esse foi todo o trabalho feito, Giba. Que ano, né? Que ano que foi isso? Foi no mesmo 2020. 2020. Uau! E daí o que acontece? E era a época de Black Friday, porque entrou novembro ali, Sim, mais ou menos. Black então, Friday, então, novembro. Como é que você seleciona uma padaria que seja pequena? Você vai conversar. Você vai sentir. O cara não Canal vai ter ligado. O cara você não tem vai ter um estar. site falando Não, dos coffee não, breaks que ele tem. Não, exato. liga lá e fala, alô, seu Manuel. Não, você vai ensinar ele a fazer o coffee. Né? Exatamente. Então, isso foi bem interessante. A gente conseguiu fazer acontecer, né? Se tornou uma coisa muito bacana para nós, né? Um aprendizado. Sim. Tivemos atividade, né? Poxa, Estamos brincando, mas é a verdade. Fizemos negócios e fomos chamados para outras empresas que não atendíamos para fazer esse serviço pós a pandemia. Não sei se quer conversar mais um pouco da pandemia, mas assim, já passado o tempo, Exato. ele se perpetuou. Até hoje a gente tem um problema às vezes. Tem cliente que a gente tem que contar o que a gente faz para trazer mais negócio, que eles pensam que a gente só faz coffee break. Sim, atmosfera coffee breaks. Entendeu? Então a gente tem essa ginástica agora. Gente, já estamos aí dentro, a gente está dentro de casa. Mas é um baita aprendizado. É verdade, mas foi um recurso legal para entrar receita. Né? Sim, eu ia falar que foi um baita aprendizado, por quê? Porque às vezes, né, nós, empreendedores, quem tem negócio, não se acomoda de uma forma pejorativa numa zona de conforto, mas você está ali há 28 anos fazendo aquilo, emitindo seu OL, fazendo uma expedição, turismo, não sei o quê, e às vezes a necessidade de sobrevivência faz você olhar para o lado e fazer coisas diferentes, né? E de repente você descobre um filão que não precisa alterar a sua atividade principal, mas você pode ter uma segunda atividade. Podemos manter, que agregamos. Traz receita, funciona e abre portas, né? Então Sim. você não está lá falando, eu quero apresentar atmosfera turismo, emito aéreo. Não, eu sou um cara especializado em logísticas complexas. Eu nunca ouvi falar, quero ouvir falar disso, né? Então é muito interessante isso também, porque às vezes, hoje aqui, uma outra entrevistada estava falando, a gente estava batendo um papo sobre isso, o quanto, quando a água bate na bunda, nos torna inovadores, né? Sim. A gente sai da zona de precisa dar um jeito de entrar uma grana aqui, fazer alguma coisa diferente, enfim, né? E aí essas coisas surgem. Sabe uma coisa legal que aconteceu muito com fornecedores? Tem padarias que nunca fizeram nada disto, né? Então, para aquele primeiro contato, puxa, achava que era golpe, né? Que louco! Aí tem histórias de padarias que hoje em dia vivem disso. Quer dizer, fizeram a primeira fornecedores vez, nossos, né? Contrataram funcionários, hoje em dia estão fazendo a coisa acontecendo naquela cidadezinha pequena dele. Isso é fascinante. E tem só um complemento que a gente falou um pouco a gente falou de fornecedores, né? A importância de você tratar o seu cliente bem, mas o seu fornecedor. Esse perfil de fornecedor, como um todo, né? Não acho que é só esse, mas a gente identificou muito isso. A gente trata muito bem ele. Como a gente trata bem? Esse perfil a gente tem que pagar ele agora. Seu cofre é para amanhã ou depois da manhã, eu vou pagar já, Pix. Fazemos, por quê? Eu vou precisar cobrá-lo depois, né? Do resultado, da entrega. Exato. E uma vez que eu tenho essa confiança, ou seja, eu tô exercitando para já agora já fazer o seu pagamento. Né? Ou seja, eu confiei em você e eu quero que você execute. Sim. Então, isso é muito importante. A gente tem informações de amigos, que são essas empresas que hoje fazem muito isso, né? Esses fornecedores, que falam, pô, a Atmosfera eu gosto de trabalhar porque não dá calote, não dá o errado, porque a gente paga antes. Né? E a gente sabe que tem concorrência que está devendo para eles falam... Essa é uma forma muito legal de você acabar com a resistência, né, de quem... Você tá lá tentando falar com a padaria, lá, é golpe, é isso, é aquilo. Você vai e paga, o cara fala, pô, peraí, os caras pagaram, né? Então o negócio é realmente sério. Acontece, né? Isso é muito bom. Muito. E hoje em dia tem fornecedores que viraram amigos, né? Então, isso é legal também, né? Às vezes a gente fica uma semana sem pedir nada. Fala, Renato, não vai mandar nada para a semana, sabe? A gente tem fornecedor na Bahia que pede para os orixás para trazer negócio para nós, né, Renato? Muito bom, cara. Legal. E olha que interessante, né, cara? A 4, por exemplo, né? No ápice, sei lá, a gente teve 1.000 e poucos, 1.200 funcionários. Teve um ápice interno também que a gente estava com 110 internos, é gente pra caramba, né? Enfim. Sim. E aí, depois do Covid, a gente conversou com os funcionários, enfim, a gente decidiu se transformar numa empresa 100% remoto,
Nosso escritório hoje é do tamanho de uma ervilha, as pessoas estão espalhadas, mas a Quatro é uma pequena empresa, mas é uma das empresas que não voltou àquele formato antigo. Então, esta coisa hoje, muitas empresas ou estão no remoto ou estão no híbrido. E isso não vai deixar de existir. Essa nova atividade da Atmosfera não vai, porque às vezes, pô, Dia das Mães, eu quero entregar uma cesta para 150 mães no Brasil, né? Dia dos Namorados, a gente quer fazer alguma coisa para os funcionários. Pô, Dia dos Pais, né? Natal, Páscoa. Então você tem muitas sazonalidades ali. E aí vem. Eu tenho gente hoje na Chapada dos Veadeiros, Águas de Lindóia, Curitiba, Porto Alegre. Tem gente na Irlanda. Tem gente, cara, em tudo que é lugar, né? E aí precisa. Porque aí o empreendedor fala, pô, como é que eu faço para quer dar uma caneca? Como é que chega em 150 endereços diferentes, né? Então, bem bacana. É uma ginástica. A gente vai se aprendendo a fazer, a gente tem que ter a vontade, né? De realizar. É uma ginástica com malabares, né? É verdade. Escuta, a galera sempre quer saber aqui de coisas inusitadas que acabam não saindo, né? E vocês devem ter várias, porque vocês emitem ali uma parte vital de uma viagem de uma pessoa, que é a passagem, ou que é o hotel, enfim. Tem aí 1 ou 2 causos, assim, de coisas que aconteceram envolvendo o cliente, a viagem, que acontecem coisas loucas, né? Direto acontece. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, foram vocês que emitiram, eu vou contar em detalhes depois, mas eu desmaiei num voo São Paulo-Los Angeles, 2014, enfim. E tive que receber um pijama da American Airlines, enfim, uma história. Depois eu vou contar para vocês, vocês vão rachar de rir. Mas tiveram aí situações assim? A história que eu vou contar é um passageiro que uma vez ele tinha que viajar, né, tinha que ir a Brasília, né, a negócios, e era aquele dia. Eu falei, Renato, preciso estar em Brasília. Eu avisei para ele, está acontecendo um congresso, o hotel está 100%, não tinha nenhum hotel, não tinha nada disponível, nada. E naquele tempo, Giba, a gente não tinha internet, Google, como hoje. Era o nosso guia 4 rodas. Né? A gente tinha um guia 4 rodas de hotéis. Famoso guia 4 rodas. Exato. Então lá era catalogado por cidades, tá? Tinha lá, acho que Brasília naquela época não tinha tantos hotéis como tem hoje. Tá? Acho que 10, 12 hotéis, não lembro. E foi uma loucura, porque a gente ficou até tarde da noite ligando nos hotéis, ligando para tentar alguma desistência, motel lotado. Motel tentou lotado, também. Tentamos de tudo, cara. E essa foi a primeira e única vez que, assim, foi uma história que o passageiro, segundo ele, dormiu no banco da praça. Nossa! E o Fábio, tô sabendo que tem uma história de um cachorro. Tem, essa história é das antigas também, e foi contado por um promotor, né? Tinha a companhia aérea VASP, né? Que a gente já falou dela, eu vou falar um pouquinho mais. Eles tinham um despacho, né? Como toda companhia aérea ainda tem hoje em dia, de carga viva, né? E chegou no aeroporto, foram desembarcar um animalzinho, abriram a caixa, ele estava morto. O animal estava morto. Estava morto. Daí liga, chama sempre o chefe, né? Chama o chefe, veio. Não, como tá morto? Sabia que esse animal tinha sido enviado por um cliente deles, que era um fazendeiro super conhecido e não podia dar problema. Era acionista já, mas ele não podia dar o problema. E o que aconteceu? Agora o que a gente vai fazer? Mandou a ordem para 3, 4 caras procurarem um cachorro igual àquele, né? E na época não dá para tirar foto com o celular, que não tinha isso. Claro. Levava o cachorro morto para procurar um parecido com aquele e deram um fim no cachorro que estava. Encontraram um parecido, mobilizou, acho que todo mundo que estava vivo ali naquele momento. E encontraram o cachorro, jogaram outro morto no rio Tietê, né? Antes de voltar para o aeroporto. Chegaram lá, colocaram na mesma caixa. Um cachorro vivo. Cachorro vivo. Parecido. Super parecido. E chamaram a pessoa, chegou lá para receber, né, o animal. Sim. Ele foi lá, aqui o seu cachorro, né? Todo mundo sorrindo, né?
Não, esse não é o meu cachorro. Não, é ele sim, como não é, né? Ele tá aqui. Não, não é. Como? Como, né? Todo mundo incomodado com a história, né? Falou, e agora, né? Não, meu cachorro tá morto. Eu mandei ele da fazenda pra cá pra fazer uma autópsia nele e ver a causa da morte dele. Meu, acabou. Nossa. Todo mundo lá acho que foi pra rua, né? E eu sei que, imagina, foi uma ginástica pra tentar fazer algo ali e no final eles frustraram ainda mais o cliente deles, né? Então Mas essa história eu acho que acontece. deve ter de monte, né? Acontece, né, cara? Caramba! Eu perguntei aquela hora se vocês tinham algum caos, porque, né? Viagem envolve muita coisa louca, né, Sim. cara? Envolve umas coisas, tipo, eu tenho um amigo muito louco, e aí ele comprou aniversário de casamento, o pai e a esposa, primeira classe, Nova York, comprou com 10 meses de antecedência, um baita preço, enfim. E aí a viagem era numa sexta-feira, e ok, tá tudo ok. Sexta-feira, 23 horas, Guarulhos, Nova York, beleza. Enfim, ok. Não foram. No sábado, né? Então a viagem era na sexta, 23 horas, não foi. No sábado, 23 horas, no horário que você... O cara tá lá com a esposa, todo feliz, pá, vamos brindar, champanhe, aniversário de casamento, pá. Chegou no guichê, apresentou as passagens, a mulher olhou para ele e falou, senhor, o seu voo é esse? Era ontem. Putz. A mulher olhou pro cara e falou, eu não sei o que você vai fazer, mas a gente vai entrar nesse avião. E aí você sabe o preço que é uma Comprar direto, primeira né? classe no guichê, meia hora antes do avião decolar. Então tem uma galera louca com o lance das viagens, E né? principalmente esses voos que são 0 horas, 5 minutos, 10 minutos. Isso, esses voos. Que mais Eu já confundem. perdi voo assim, já comprei Ô, errado. Gibas, essa história aí me lembrou uma pessoal minha. Esses Já que mais lembrou o confundem. fato. Fui reservar uma viagem para minha esposa, né? Vamos viajar, vamos. Você foi reservar uma viagem para sua esposa. Para Para você nós, é. nós. Sim. Né? Aquelas As crianças. férias, estressado, todo mundo Com as começando a crianças? viajar. Não tinha filhos. Vamos, a gente ia, olha só como que era a história, a gente ia via Estados Unidos, porque eu tinha conseguido uma tarifa de agente de viagens na classe executiva, né? Pô, vamos para o executivo, mas vamos chegar na Europa pelos Estados Unidos. Vamos pegar essa carona e a gente parar 2 noites em Nova York e continua. Executiva. Puta condição. Pô, aquele camão, né? Aquele jantar. Só que, Pão fresco, quentinho, vinho. mala né? pronta, vamos para o aeroporto. Eu não tinha explicado um detalhe. Era uma passagem stand-by, né? O que é stand-by? Como é Se que é uma tiver passagem um lugar stand-by, cara? no voo, tem um status da sua reserva. Se tiver lugar no voo, você embarca. Se não tiver, você volta para casa. Então não é uma passagem que tipo você pode ir voar. Você pode Não. voar se sobrar. É tipo de funcionário de companhia aérea, né? Se sobrar, você vai. Rapaz. E você Só não que você voltou tá isso na- pra patroa. Não. Nossa. Chegamos lá, todo feliz, né? O táxi. Primeira classe, óbvio. Pô, chegou lá. Não, daí eu tive que contar a história. Daí veio um outro mané que estava do meu lado, que estava na mesma situação, sozinho, né? Porque isso quando você é sozinho, É você tranquilo, tá né? sem compromisso, você pode fazer. Sim. Né? Você tá Claro. tranquilo, volta amanhã, volta amanhã. Agora, quando você tá com a esposa e ela não sabe Não do que tá sabe. acontecendo. E esse rapaz aí do meu lado falou: não, eu já tô aqui há 4 dias tentando embarcar. Nossa, na hora que falou isso, pega o táxi de volta, né? Entra no sistema e o que acontece? Você emite a primeira passagem que Óbvio, tiver, óbvio. não importa onde vai ter e paga o que for. Ou é aquilo ou é dormir na rua. Então assim, essas coisas você toma muito cuidado, principalmente com quem tem mulheres ou relacionamentos, tomem muito cuidado, né? Caramba. Então essas fases a gente acaba passando. Me contem uma coisa para ficar claro para a galera aí da Atmosfera Turismo. Quais são os serviços que vocês prestam hoje para empresas, para pessoas, enfim? Porque eu lembro uma época que eu vi uns passeios de moto, né? Enfim, umas motos de rally. E aí a gente está falando aqui da Atmosfera Turismo, falou de viagem, falou de empresa e pá, mas para a galera não está claro. E aí era legal vocês deixarem claro quais são todos os serviços que vocês prestam hoje, né? Depois de
Covid, todos esses aprendizados. Bom, hoje a gente está no momento que está tendo uma volta muito forte na parte do turismo, né? Então isso a gente também está pegando uma carona, a gente gosta de alguns esportes, a gente sempre traz para dentro de casa, acho que é uma coisa até falar de empreendedorismo, coisas que você tem prazeres, né? A parte de turismo sobre duas rodas, motocicletas, também fizemos muito investimento, mas você tem que sempre ponderar aquilo que te traz o resultado, né? Claro. Hoje a gente acredita muito mais no cicloturismo, né? A questão de família, porque a motocicleta muitas vezes você vai sozinho, né? No máximo com uma acompanhante, uma pessoa acompanhando. Sim. Mas o cicloturismo é uma coisa muito legal, mas está sendo uma ginástica agora que a gente está fazendo para voltar, né? Então essa parte de turismo a gente ainda acredita e tem muito amor por essa parte. Na parte empresarial a gente faz toda a parte de logística, né? De viagens. Passagem, hospedagem, coffee break. Transfer, locação de carro. Locação de carro também? Sim, locação de carro. Transfer também, legal. E os eventos, né? Ou seja, o atendimento para um evento ele começa, né, naquele convite, né? Então a gente consegue fazer toda essa parte dessa logística, desde um convite até a entrega do produto final para a empresa, né? Que é um grande forte, ou seja, um grande demandador desse tipo de serviço. Legal. E se inventarem coisa nova, a gente vai estar fazendo também, viu, Giba? Passagens rodoviárias também entra como transporte. Né? As passagens rodoviárias também. A gente também... A passagem rodoviária também? Até isso... Olha aí, Dindo, passagem rodoviária. Pô, eu estou aguardando o teletransporte chegar. Hora que ele chegar, vou ligar. Renatão, tudo bem então? Vamos lá. Cara, eu quero testar o primeiro teletransporte. A gente vai estar curioso para saber para onde você quer ir. E senhores, tem planos aí, novos projetos, novos mercados, coisas para 2024? Não tem? Enfim, tem alguma novidade? Vocês possam contar, revelar, spoilers? Então, o que a gente... Essa parte de trazer o prazer que a gente já tem pessoalmente, ou seja, conhecimento, né? Que é a parte do ciclismo. E outra coisa que a gente também tem como nossos planos aí é a parte de cruzeiros, né? Que a gente vê que é um nicho que tem que foi muito impactado, Giba. Impressionante, assim, pelo impressionante. Você lembra os casos que tiveram de Covid nos navios, mas se tornaram destinos que são os mais seguros. A gente pode afirmar hoje na questão. Cara, esse é um negócio que eu acredito que tem um mercado monstro, porque eu vou falar por mim. Eu tenho um preconceito com o negócio, por ignorância, então eu não conheço nada, e na minha cabeça fica, pô, como é que tem 5 mil negros naquele troço, mano, comendo, indo no banheiro, como é que esse troço para em pé, né? Enfim, mas é um negócio que eu acho que a galera, né, tem uma galera que tem um imaginário que quer ir, né? Enfim, aspiracional, mas tem uma galera tipo eu, da ignorância, nunca fui, não conheço, não sei, acho que não é bom na minha ignorância, né? Mas acho que tem muito espaço para crescer, para educar o consumidor, saca? Para explicar como é que é, enfim. E viagem é sempre uma experiência, né? Eu acho que você tem que se permitir a ter essa experiência e sempre, às vezes, se você puder investir um pouquinho mais para ter ela por completo, é a mesma coisa que você ir para a Grécia, fazer uma visita num site da Grécia vamos falar assim, um ponto turístico, e não ter um guia te acompanhando para te contar uma história. Então, a experiência tem que ser por completo. Então, se você se permitir uma viagem que te agregue uma experiência, tente vivenciar ela por completo, que vai ser um prazer muito maior. Você, como rato do turismo, já visitou quantos países? Putz, eu tava fazendo, durante a pandemia, né? Um kickzinho tava na lá bandeira, louco, né? Já cheguei Vou fazer coffee break, né? Fazer um mapa dos lugares que eu já viajei. Sincero, eu fiz em viajar já com as crianças, né? As crianças, pô, o moleque já tem 18 anos, né? Os 3. Mas a gente completou uma boa parte aí dessas experiências com os filhos. Sem os filhos, falta essa lição de casa aí. Vou pegar um feriado para fazer isso, Giba, e voltar para você. Que é gostoso. Outro dia eu vi um mapamundi em Curtiça, né? E aí eu tava na internet vendo ali, pá. E aí sempre fico observando essas coisas que eu consigo tirar as minhas filhas da tela, né? Eu tava lá olhando esse mapamundi de Curtiça, pai. É umas coisas loucas, né? Que o pai acha o máximo, a filha vai lá e fala, que ridículo esse mapamundi. Olha aqui que eu tenho 3D.
um holograma no meu iPad, né? Enfim. E aí eu tava vendo lá esse mapa mundi em cortiça, e ele vem com uns alfinetinhos em formato de aviãozinho, de guarda-solzinho, sabe? Enfim. Aí eu olhei e falei, pô, já tive aqui. Cara, e esse negócio ele é viciante, né? Porque você põe, começa a espetar, e aí você fala, pô, aqui eu não fui pra África ainda, preciso ter um pin lá, né? Enfim. É gostoso esse negócio. Tem um diferente ali para lembrar. Você olha, pô, uma parte do mundo que você não pisou ainda, fala, pô, preciso ir lá na China, na África, enfim, né? É isso, senhores. Estamos chegando aqui ao final. Vou pedir para vocês deixarem aqui como que entra em contato com a Atmosfera Turismo. Quais são os canais, se é WhatsApp, Instagram, é site, é e-mail, é sinal de fumaça. Manda uma mensagem pro Yoda. Como é que faz para contratar a Atmosfera Turismo? Aquela câmera ali, olha para a lente da verdade, Renatão, com essa voz de locutor de rádio. Olha. Vamos lá, os canais da Atmosfera pelo site www.atmosferapro.com. Nosso Instagram é atmosfera_turismo, né? O telefone de contato tem o meu WhatsApp, né, que é do Mestre Yoda, né, conforme já marcado aqui, é o 11 95530 0465. Temos o contato vai ser direcionado lá, você não precisa se preocupar onde cai a ligação. Você é resolvido, né? Isso é uma das coisas que... Entra lá, vai ter uma inteligência artificial chamada Renato Dória, vai te atender e vai te encaminhar para o melhor. Vai resolver. A gente vai resolver o seu problema. Galera, aqui é o seguinte, ó, a gente traz os amigos, os parceiros de negócios, enfim, gente que faz muito bem o que faz, para contar um pouco das suas histórias de vida. E aí muitos de vocês devem estar pensando, né? Pô, todo mundo que vai lá no Giba deixa o telefone, deixa o site, deixa não sei o que, é um jabá, os caras pagaram. Não é nada disso, eu não preciso disso, eles não precisam disso. A gente fala porque é bom. Então, se você quer viajar com segurança, seja com a sua família, seja sozinho, seja a trabalho, hotel, locação de carro, hospedagem, transfer, passagem de ônibus, cicloturismo, o que você precisar, a Atmosfera Turismo. Liga para os caras, não tem chabu. Se você não quer um vídeo seu no perrengue chique mostrando um mico que você está pagando, fala com os caras aqui que vai dar tudo bem. É isso aí, gente. Terminamos. Vamos fazer um brindezinho aqui para fechar com chave de ouro? Deixa eu trocar a mão direita aqui para nós. Valeu! Salve, salve, fazedores! Salve! Salve!